Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos encaminhando então para mais uma semana de correção das nossas atividades. Dessa vez, nós estamos fazendo a correção da atividade referente à terceira semana de agosto, né? Onde nós falamos um pouquinho mais sobre a geopolítica brasileira, ou seja, a posição do Brasil em relação, né, à geopolítica frente a outros continentes, ok? Então, vamos à resolução das atividades. Na questão 1, a respeito de qual período se refere o termo pós-guerra? Explique a diferença deste período com aquele que lhe antecede. Pós-guerra. Pós-guerra diz respeito a quê? O termo pós-guerra, ele, em geral, ele diz respeito ao período de reconstrução parcial, estabilidade socioeconômica vivenciada principalmente nos países envolvidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por vezes, se refere também ao cenário da Guerra Fria, que não apresentou a mesma onda destrutiva, mas representou um período de grande tensão política e ideológica, ok? O período pós-guerra, o próprio nome já diz, né? Pós. Então, ele se refere ao período após a guerra, ao período onde os países estavam lá se reconstituindo, né? Catando os seus caquinhos lá da Primeira e principalmente Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria, que trouxe reflexos também, como vocês vão estudar futuramente, tá bom? Como que vocês podem colocar aí? Pode colocar assim, o termo pós-guerra diz respeito ao período de reconstrução e estabilização dos países envolvidos diretamente ou indiretamente na Primeira e Segunda Guerra, ok? Vamos lá. E também a Guerra Fria, né? Não podemos esquecer. Vamos lá. 2. O que significa a bipolaridade em que estavam envolvidos os Estados Unidos e a União Soviética? Então, esse termo bipolar, né, bipolaridade, é porque a União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham sistemas políticos opostos, né? E o mundo se dividiu em duas fontes de apoio, né? A fonte de apoio dos Estados Unidos e a fonte de apoio da União Soviética, né? Que um lado representava o socialismo e do outro lado representava o capitalismo. Então, o mundo se dividiu entre socialismo e capitalismo. Por isso que recebeu essa nomenclatura bipolaridade. Mas podem colocar assim: significou as grandes diferenças ideológicas que norteavam o o discurso e as práticas políticas e econômicas, ok? Então, era a diferença aí, né, do pensamento ideológico, do pensamento político entre Estados Unidos e União Soviética, o que, né, consequentemente, deu origem aí ao período de Guerra Fria. Esse período de Guerra Fria, eu acredito que não deu tempo de nós estudarmos, né, muito. Então, no mês de setembro, a gente vai ter uma aula só sobre Guerra Fria, tá? Então, aguardem aí, tá bom? Na 3, o que foi a Operação Condor e como ela refletiu no ambiente político brasileiro? O que foi essa operação? A Operação Condor foi uma aliança estabelecida formalmente, né, no ano de 1975, entre as ditaduras militares da América Latina, ok? Esse acordo, ele constituiu no apoio político-militar entre os governos da região. Ele visava principalmente perseguir os países que se opunham aos regimes autoritários. Na prática, a aliança apagou as fronteiras nacionais entre seus signatários para principalmente repreender, né, para a repreensão dos adversários políticos.
O Brasil, é, o Brasil participou ativamente de duas fases da Operação Condor. Não há, contudo, evidências que comprovem seu envolvimento com o extermínio de adversários políticos fora da Europa Latina. O Brasil apoiou os golpes militares em pelo menos 3 países da região, né, que foram a Bolívia em 1971, o Uruguai em 1973 e o Chile no mesmo ano, em 1973. Já existiam, nessa época, estreitas ligações entre as ditaduras, né, latino-americanas. Lembrando que a ditadura é um período, né, um método de governo onde é estabelecida a arbitrariedade, né? Isso é a ditadura. Então, é um sistema arbitrário, um sistema onde as pessoas não tinham, né, a liberdade de expressão, elas tinham que fazer tudo conforme o governo mandava. Nesse sistema, o governo manda e a população obedece, tá? Esse é o sistema ditatorial vivido na época. Como que vocês vão colocar a resposta aí, na 3? Pode colocar assim. A Operação Condor foi uma aliança estabelecida em 1975 entre as ditaduras militares da América Latina. E o Brasil participou ativamente, porém, não há evidências que comprove seu envolvimento com o extermínio de adversários políticos fora da América, ok? Qualquer dúvida, manda aí que eu esclareço para vocês. Na número 4, a América Latina é um quintal dos Estados Unidos da América. Comente essa frase e dê exemplos. Por quê? Né? O porquê dessa frase aí tão irônica. A América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Por quê? Porque o termo, né, quintal dos Estados Unidos, ele é usado para se referir às áreas tradicionais, onde os Estados Unidos possuem posição dominante, especialmente na América Latina. Como, por exemplo, um exemplo dessa dominação, né, são as amplas parcerias e deposições de governos democraticamente eleitos sob o contexto a Guerra Fria. Né? Muitos países ali se viram obrigados a apoiar os Estados Unidos, né, pela sua posição de dominação sobre os países da América Latina, porque dependiam, né, ou economicamente, ou de produtos, ou copiava, né? Os Estados Unidos era um modelo, né? Ultimamente, a imprensa internacional faz menções que as deposições atuais e o ambiente de instabilidade econômica também decorre de certa influência norte-americana. Então, ou seja, né, até os dias atuais, aqui na América, principalmente na América Latina, é copiado o modelo norte-americano em tudo, né? A gente vê aí a invasão norte-americana em todos os âmbitos, né? Até no nosso vocabulário mesmo, né? Muitas das palavras que a gente utiliza aí, Black Friday, por exemplo, né? Várias outras palavras aí vêm, né, de influência dos Estados Unidos. Então, é o modelo, né, que a gente tem a ser seguido. Então, por isso essa expressão, o quintal dos Estados Unidos. Mas vocês podem colocar assim: o quintal dos Estados Unidos é usado para se referir às áreas tradicionais onde os Estados Unidos possuem dominante, aliás, dominação, né? Principalmente nos países da América Latina, ok? 5. Como e quando ocorreu o processo de independência dos países africanos? Como e quando ocorreu esse processo de independência desses países, né?
Como a gente falou aí, até numa correção de blocos anteriores, o continente africano, ele foi por um longo tempo colônia, né, de grandes potências europeias, mais ou menos até a metade do século XX. A sua independência, ela se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. Esse acontecimento, né, que envolveu muitos países, principalmente países que tinham lá sua colônia, lá na África, é, eles ficaram muito devastados, muito debilitados economicamente, né? E o enfraquecimento dessas nações, desses países, fizeram ressurgir movimentos de luta na África, né? Visando a independência das regiões. Né, no decorrer da década de 1960, os protestos eles foram se multiplicando e muitos países europeus concederam pacificamente, né, de forma pacífica, sem guerra, sem briga, sem morte, a independência daquelas colônias, né, que eram dominadas pelos países europeus. Né? Porém, a independência de alguns territórios, ela só se efetivou depois de prolongados confrontos, né? Em algumas regiões lá houve sim, né, confrontos entre nativos, que eram os moradores locais, as pessoas nativas, as pessoas que nasceram, né, e cresceram na África e os seus colonizadores, ok? Podem colocar assim: o continente é, o continente africano foi colônia de potências europeias até a metade do século XX, e sua independência se deu pelo enfraquecimento dos países europeus após a Segunda Guerra Fria, ok? Das 6. Quais foram as consequências das partilhas territoriais, formação de países arbitrárias executadas pelos europeus sobre o continente africano? Então, quais foram as consequências dessa divisão, né, dessa partilha de terra? As antigas colônias, elas se transformaram em países autônomos, ou seja, independentes. No entanto, a partilha do território, ela foi realizada pelas nações europeias, que não consideraram as divergências étnicas da população existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separaram povos das mesmas características histórico-culturais e agruparam etnias rivais. Essa iniciativa, né, dos países europeus produziu uma instabilidade política que resultou em diversos conflitos entre vários grupos étnicos, né, que eram rivais. Diante dessa situação, as minorias continuaram sendo reprimidas, né? Os grupos que eram maiorias continuaram sendo reprimidos da mesma forma como quando era colônia, né? Por grupos maiores, por etnias maiores. Assim acontecia no período colonial, como acontecia no período que eram colônias, né? O continente está atualmente fragmentado em 53 países independentes. A incidência de conflitos tribais e o neocolonialismo, né, dificultam a estabilidade política e econômica na região. Então, a gente viu isso na atividade anterior também, né? Com a divisão lá por colônias, os grupos rivais, né? Porque lá na África tinha muitas etnias, então os grupos rivais, eles ficaram misturados, né? E o que que acontece, né? Quando mistura grupos rivais, acontece os conflitos, né? As brigas. E quem sai sempre ganhando é o grupo que tem o maior número de pessoas. Então, o grupo que tinha a minoria, né? As etnias que apresentavam a minoria, elas ficaram da mesma forma como era quando era colônia, né? Elas ficavam reprimidas, tá? E assim aconteceu as partilhas territoriais. Elas aconteceram não respeitando
a etnia, né? Mas respeitando aquela primeira divisão por colônias, né? E a lei do mais forte, da etnia mais forte. Vocês podem colocar assim: as antigas colônias transformaram-se em países independentes. Porém, a divisão por etnia não foi respeitada, o que ocasionou vários conflitos de etnias diferentes, ok? Então, essa foi a correção da atividade, né, do bloco 3, que corresponde à terceira semana de agosto. Qualquer dúvida, estarei aí para estar esclarecendo para vocês, tá bom? Tchau, tchau!